Luffy Esweder Ayaulela Memá. Fiel é Deus, aleluia, amém? Quero abordar hoje um tema de reações que são conflitantes, pois para você entender alguns tipos de conflitos, é dentro de situações que eu vou esclarecer o porquê deste princípio. Primeiro, há uma imposição de um interesse, pois em determinados momentos arrogantes que é o detrimento ainda mais dos interesses de outra parte, pois também quero esclarecer que não é considerado o ponto de vista dos outros envolvidos, mas a relação dessa reação corrente da parte do que sofreu e aceita ou não, e ele busca uma forma de revidar no futuro ou de tomar parte imperativa. E aí são as rivalidades competitivas, que são esses conflitos pessoais, interpessoal, organizacional, percebido, que é experimentado, que são manifestos, e são essas reações conflitantes que poderá, dentro desse envolvimento, é o que causa o desgaste desses comportamentos intelectuais ou psicológicos, terá esse desgaste dessa perda da mobilidade. E fica nesse desperdício, né? Pois devemos ter o esforço para não prolongar o tempo da perda futilizada do nosso emocional, pois a solução sim é a estabilização racional e espiritual para o resultado positivo e não negativo, que é o que vai estabilizar esta ação não compactual, que é deformativa, conclusivamente individual, né? É o que eu quero falar. Também, em primeiro lugar, a falta de confiança e desse esclarecimento psicológico. Então vamos tomar primeiramente como base o capítulo 4 de Marcos, uma passagem referencial já conhecida, que é do versículo 35 ao 41, que tem essa epígrafe que Jesus apazigua a tempestade. E diz que naquele tempo, naquele dia, né, já sendo tarde, disse: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, havia também outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, que subiu as ondas por cima do barco, e de maneira que enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse: por isso que sois tão tímido, ainda não tendes fé? E aí é que está. Quando eles disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Porque sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? É dentro dessa falta da confiança que eu estou falando, que é dentro desse abalo psicológico. Mas também existe confiança, não para permanecermos em frustrações pessoais vividas, pois dentro desse comportamento positivo, no seu tratamento psicológico, físico e emocional individualmente, eu posso citar também uma situação, ainda no capítulo 5 de Marcos, do versículo 21 em diante, que tem duas situações aqui, que fala da mulher do fluxo de sangue e da cura da filha do principal da sinagoga, que era conhecido como Jairo. Mas diz aqui a palavra de Deus, dentro dessa confiança, desse conflito. E
a palavra de Deus vai nos informar. E ele olhava em redor para ver o que fizera. Então, é aí que aconteceu. Primeiro vou ler o versículo 27 para você entender melhor. E ouvindo falar Jesus, que veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. E porque dizia, tão somente tocar nas suas vestes, serei sarado. Era a condição dela. E quando Jesus falou sobre isso, os discípulos, na sua interpretação, sem o esclarecimento do discernimento, ô mestre, a multidão te aperta, te oprime, mas como fica indagando, alguém te tocou? É aí que está. Ele olha em redor para ver o que isso fizera, quem fizera isso. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo, tremeu, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, curada é deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegou alguns dos principais da sinagoga, quem disseram, a tua filha está morta, para que não enfades mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crer somente. Né? E diz que entrando, disse ele que vos alvoroçais e chorais, a menina não está morta, mas dorme. E em redor deles ficaram escarnecendo, riram-se dele, porém ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele havia, e entrou, e a menina estava deitada, e a tomou pela mão e disse, Talita cumi, traduzido, né, do hebraico para o português, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andou, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E aí é que está, mesmo tendo eles, dentro desse conflito psicológico, quando Jesus questiona, alguém me tocou, e eles não sabiam quem tinha lhe tocado, e aquela mulher que tinha gastado todo o seu provento com os médicos e não tinha resultado, ela, pela fé da condição da confiança conflitante, ela disse que se tão somente eu tocar nas vestes dele, serei tratado. Esse comportamento positivo desse psicológico emocional individualmente, que temos que ter dessa confiança que não só Jairo, quando foi ao mestre, para dar a notícia que sua firma estava debilitada e para ele poder ir até a casa dele ajudar, mas houve, dentro da condição conflitante, a conduta de alguns disserem, deixa o mestre, não abala mais, porque tua filha já dorme. Mas aí é que está, ele determinando, olha, tenha fé somente, só crê. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, convicção, certeza, daquilo que aguardamos que vai acontecer. É o que aconteceu com a filha da cura de Jairo, quando ele falou, não dê ouvido para eles, vão embora, só tenha fé. E quando chegou ela, não dorme. E eles escarneceram, riram, e ele expulsou, e aí usou a autoridade. E aí é que eu falo, para você me entender, essas reações conflitantes, que são esses tipos, dentro de situações e desses princípios de imposição, de interesse, detrimento, arrogante,
né? E aí é que acontece, dentro dessas situações, eu posso dizer, rivalidades competitivas, que tornam pessoais, interpessoal, organizacional, personalidade, experienciada e manifestada, né? Que como as atitudes de que eles tiveram, não só de ficarem abalados, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece, mesmo tendo a compactuação diária, vendo os milagres, vendo o ensino da orientação que ele dava, e mesmo assim ficaram surpreendidos com esse pacto, dessa reação conflitante. Mas aquela mulher foi determinada, devido aos impactos conflitantes, mas dela foi a confiança de ir até ele para achar a sua estabilidade da sua cura. Não mais na confiança da medicina, mas na confiança espiritual daquele que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Foi o caso também de Jairo, que era o principal da sinagoga, que teve essa confiabilidade e a determinação para essa reação positiva. Mas que fica essa mensagem para nós não permanecermos em reações conflitantes, mas termos a estabilidade da confiança em Deus. Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. É por isso que eu afirmo que Lef é suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Ficam todos na paz.